Olá, olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Pode Tudo. Quando eu disse que a internet tem dado vozes a idiotas, eu só estava repetindo o que disse Humberto Eco. Quando o nosso colega do podcast Três Irmãos participou no chat de uma programação e eu disse: admiro o seu trabalho e desejo sucesso, mas infelizmente a indústria midiática youtubiana, que é uma indústria capitalista da produção do lixo, tem feito com que pessoas como Três Oitão ganhem tanta projeção ao ponto de que as besteiras que ele fale sejam difíceis de serem até mesmo combatidas. Eu quero parabenizar, antes de tudo, os administradores do podcast Três Irmãos pela postura que tiveram diante dessa aberração que tem ganhado voz no debate público. Porque, afinal, falar loucuras de forma irresponsável e impensável dá lucro até para os que usam a indústria midiática como uma porta do entretenimento, do ópio, o pão e o circo. Vamos assistir isso aqui. Em uma sociedade funcional, porra, tem paternidade involuntária, o cara não quer ser pai, foda-se que não vai ser, porra. Você acha que o cara não deve ser obrigado a ser pai? Não. Ele é o pai, mas ele não quer assumir. Acho que não, foda-se. Não, acho que não tem que ter paternidade voluntária, não. Acho que o cara tem que ter o direito a renunciar à paternidade, mas a mulher engravida se quiser. Ela escolhe se fica fértil. A mulher engravidando, ela pode dizer que foi estuprada, porra de coisa e tirar a criança. Pode tomar a pílula no dia seguinte, o caralho. Nascendo a criança, a mulher pode dar pra adoção sem registrar o nome dela. Mas então, qualquer mulher que o cara perde o poder pátrio, que ele perde o controle de criação do filho, ele deveria ter o direito, então não é mais meu, foda-se. Você quer ser puta? Você quer ser transexual? Você quer botar meu filho pra vestir saia? Então ele não vai ser meu filho, tire meu nome. Eu acho que tem que ter essa faculdade. Não existe negócio, você vai impor o cara ser pai? É o fim de tudo. É o fim de tudo. Os caras já não são fim da putaria dos bastardos. Como os bastardos não tinham direito nenhum há 100 anos atrás e a mulher não abria as pernas pra homem casado, né? Hoje, com a obrigatoriedade do negócio, o cara já não tá lá. Hoje, com a obrigatoriedade do negócio, o cara já não paga pensão. Imagina se ele puder sair. O grande entrave dessa situação não é nem o fator financeiro. Quando você fala de uma criança não ter pai, ele não ter acesso ao amor, ao aprendizado, sabe? É o que você vai deixar, porque o que você vai deixar de verdade não é o dinheiro, é o ensinamento. E aí, ô Renato, de verdade, isso aí, ó, não tem como você ter controle, não. Se você o cara concorda, não quiser ser pai, já não vai ser. Robertinho, você concorda que as pessoas seguem motivações, sim ou não? Você concorda? Em uma sociedade... Quero parabenizar, portanto, antes de tudo, os dois irmãos do podcast Três Irmãos. Porque essas são as vozes que têm, de alguma forma, adentrado ao debate público youtubiano. Veja, o indivíduo tem coragem de afirmar que o nexo de responsabilidade entre o genitor, e seja como for, deu a existência a um ser humano, ele deve renunciar esse pátrio poder por seus próprios interesses ou ideologias. E não considera que uma criança está muito além das questões patrimoniais, materiais. Significa, é um indivíduo, é um ser humano dotado de faculdades. Por isso que a nossa legislação, salve o direito brasileiro, no Código Civil, deixa claro, em relação ao direito de família, que o abandono afetivo configura um mal a uma criança que tem todo o seu direito e garantia protegido, não só hoje em estatuto próprio. Portanto, a negligência paterna, a violência contra uma criança, o abandono não está apenas nessa dissociação das responsabilidades econômicas, mas, sobretudo, afetivas, emocionais, psicológicas e morais. Dá para perceber que se esse indivíduo aí, não sei se ele é pai, porque é impossível que um energúmeno como este seja pai. Se for pai, é só de nome, é só de titularidade. Porque, veja, imagine se hoje no Brasil as pessoas que com responsabilidade ou sem, por qualquer motivo, viessem lutar por um direito a não pátrio poder ou essa relação direta de terem que contribuir para o total desenvolvimento integral de um menor, que vai muito além do que pagar uma pensão alimentícia. Se você, na verdade, eu convido os psicólogos a analisarem isso comigo, os cientistas sociais e juristas, é medido hoje, inclusive em uma total relação do poder judiciário, ok, com a psicologia forense,
em casos de família, eu tenho inclusive um artigo publicado sobre alienação parental e adoção, e eu tenho comentado inclusive, senhores, a que ponto vamos chegar? Mas veja, é esse tipo de gente que tem ganhado voz na mídia, que tem contribuído para a proliferação do lixo e da misoginia crônica, do desrespeito, inclusive agora, ao direito da criança. Porque se você perguntar a qualquer criança o que ela mais quer ao seu lado, se é a pensão alimentícia, o carro, a bicicleta ou a moto, estamos falando de um ser indefeso, em desenvolvimento, que deve ter total garantias, entre elas a moral. Não sabe o que é o drama de uma criança ir para a escola e ver ali os amiguinhos chegando com seus pais e não ter os pais. Eu sou resultado disso, porque fui criado sem pai, eu fui abandonado. Então veja, o que requer a presença moral, afetiva, tudo isso é um direito. E, portanto, um pai, tipo esse indivíduo, que tem uma postura como essa, tem que ser penalizado no mais rigor da lei. Aliás, não adianta pagar pensão alimentícia, que hoje já temos jurisprudências firmada. O abandono não é apenas o não pagamento de pensão alimentícia, mas o abandono moral e afetivo que dificulta, que mexe com as estruturas totais de uma criança. Parabéns aos colegas do podcast Dois Irmãos, Três Irmãos, mas o colega aí, o Barbudão Tricolor, um salve. Pode convir comigo, eu vou te marcar aqui o que eu falei no chat. Mas nós somos responsáveis. Você é responsável por dar voz a esse tipo de gente. Porque quanto mais a indústria youtubiana lhe impõe uma agenda de produzir o que o público quer, e o público muitas vezes, que é a massa manipulada, quer ouvir isso, quer o entretenimento, as loucuras, infelizmente, para quem precisa pagar suas contas e manter um trabalho, está sujeito a isso. Um grande abraço e eu aguardo ainda o momento de explodir tudo aí no podcast Três Irmãos. Inclusive com esse cara aí, que em pouco tempo ele vai sair todo cagado de um debate comigo.